Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Já são 8h30. Vamos aguardar só o professor entrar para fazer o convite. Boa noite. Boa noite. Que legal. 8h30 da noite e essa quantidade de pessoas acompanhando. Boa noite. Olha aí, entrou a doutora Maria Eugênia. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar o professor entrar para a gente aceitar o convite. Professor Gustavo Beirão já entrou. Olá. Maria Eugênia perguntando como que está o baby. Está bem, está em casa. O professor já entrou, já fez o convite. Vou aceitar. É um prazer estar com todos aqui em mais uma live do Papo de Previdenciária. Vamos aceitar o professor Gustavo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá legal? Professor Gustavo Beirão, boa noite. Boa noite, doutora Elisama. Prazer enorme estar aqui no Papo de Previdenciária com vocês. Prazer é nosso, é uma imensa alegria. O senhor está me ouvindo? Tô sim. Então, Tudo ok. é um prazer receber o professor aqui no nosso Papo de Previdenciária. Começar já dizendo que o senhor foi meu professor na pós-graduação. Acredito que também ministrou aula para a doutora Maitê, para a doutora Simone, para a doutora Maria Eugênia. Eu só não tenho certeza se o senhor ministrou aula para a Bruna e para a Vanessa. Então, dizer que para nós o senhor é uma pessoa que nos inspira, foi o nosso professor na pós-graduação e a gente segue, e os seus ensinamentos são guardados até hoje, tá ok? Ô, minha querida, muito obrigado. Minha do senhor, acredito que todos que estão nos assistindo já conhecem, porque o senhor tem um nome consolidado, né, professor? É referência para nós, dá boa noite para todos que estão entrando. Dizer que está aqui às 8h30 não é fácil não, né, professor? Depois de um dia cheio. Pois é, e hoje é um dia bacana porque amanhã eu estou oficialmente entrando de férias, então hoje foi o dia de terminar todas as pendências lá no conselho para poder ter um pouquinho de paz. Não sei se vocês percebem, mas pelas fotos aqui ao fundo, eu já estou na casa de manhinha, aqui em Salvador. Ô, baiano arretado. Que coisa boa, professor. Casa de mãe é o melhor lugar. Sem dúvida. Então, vamos começar aqui. Hoje a nossa live será sobre o tema recurso administrativo. O professor Gustavo Beirão vai estar aqui conosco. Vamos fazer várias perguntas, porque é um tema que a cada dia que passa está crescendo. Acho que amanhã está passando lá no fundo. Manhinha veio aqui para ver o filho, tietar o filho. Boa noite aí, manhinha, pro povo. Boa noite! Boa noite, é um prazer esse professor que nós adoramos. Professor, como eu já disse, foi nosso professor também de outras colegas do Papo na pós-graduação. Ele que é mestre em Direito Previdenciário, especialista, advogado, diretor de processo administrativo previdenciário do IBDP e membro do Conselho Deliberativo do IBDPrev. Tá certinho, professor? Isso mesmo. Também presidente da terceira Câmara de Julgamento do CRPS, servidor do INSS. Correto? Correto. Mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje nós queremos ouvir o senhor, queremos tirar dúvidas. Já vou falando que tem várias perguntas e no curso da live vai surgindo mais indagações. E é sempre bom conversar com os nossos seguidores, porque são eles que nos inspiram e nos deixam estar aqui falando com eles. Certinho? Com certeza. O senhor fica à vontade, professor Gustavo. Muito obrigado, doutora. Bom,
Mais uma vez, parabenizando o Papo de Previdenciária pela atividade, né, relacionada ao fomento da advocacia, que é importantíssima hoje em dia. Nós sabemos que o direito previdenciário, sobretudo com as mudanças advindas da emenda constitucional número 103 e agora do decreto 10.410, trouxe toda uma nova roupagem para o direito previdenciário. E para que a gente possa ter êxito na nossa atuação como previdenciarista, mais do que nunca é importante a gente estar atualizado, saber o que é que está acontecendo em termos de legislação, e principalmente como transformar toda essa teoria que a gente está vendo da legislação em prática, em prol dos nossos clientes, em prol dos segurados. Tá? Em relação ao processo administrativo previdenciário, a emenda 103 ela não mexeu muito na estrutura base, porque o procedimento, ele normalmente é disciplinado por atos infralegais. Atualmente, na parte que cabe ao INSS, está disciplinado na IN 77, e no que cabe ao Conselho de Recursos, na portaria número 116 de 2017, que trata do regimento interno da Previdência. Por óbvio, depois dessas alterações legislativas, deve vir uma nova IN. Inclusive, a gente, né, como servidor, a gente tem alguns contatos lá de bastidor, sabe que a IN ela já estava pronta há algum tempo, só que estava aguardando vir o decreto. Provavelmente, ela deve sofrer algumas alterações, principalmente porque a IN ela foi inscrita num momento em que o processo previdenciário administrativo ele era físico. Então, desde 2017, nós tivemos mudanças significativas com o INSS digital, com o processo eletrônico, com a criação das centrais de análise de benefícios, das centrais de alta performance. Então, tudo isso deve vir traduzido na nova IN, que deve ser publicada nos próximos meses, nos próximos dias aí pelo INSS. E da mesma forma o Conselho de Recursos. E aí eu já quero introduzir já algumas modificações que o decreto trouxe no Conselho de Recursos. Na verdade, o Conselho ele teve uma ampliação de sua competência já com a Lei 13.846 de 2019 e com a Lei 13.876. Então, foi incorporada à competência do Conselho de Recursos os seguintes objetos. Além dos benefícios, né, do RGPS, cabe ao INSS julgar as contestações do FAP, que é o fator acidentário de prevenção, e também os recursos relacionados aos processos de irregularidade verificados nos procedimentos de supervisão dos regimes próprios, e também em relação à compensação previdenciária. Então, essas duas competências que foram agregadas por lei foram agora regulamentadas em decreto, e justamente por conta disso será necessário uma modificação no regimento interno para poder disciplinar essas juntas e câmaras que são responsáveis por essa competência atribuída ao Conselho. E, além disso, foi trazida uma alteração em relação ao período de mandato dos conselheiros. Até então, os conselheiros eles eram nomeados por 2 anos, podendo esses 2 anos podendo haver reconduções, e agora são 3 anos. E na nossa expectativa, a gente vê de uma forma positiva, porque é muito interessante que mesmo as pessoas que adentram ao Conselho e que já tenham conhecimento da matéria previdenciária, quando vai se adaptar a fazer relatório, fazer voto, colocar o processo para o colegiado julgar, é totalmente diferente. Então, leva um tempo onde as pessoas precisam se adaptar, e nós temos uma produção que é altíssima, lá no Conselho de Recursos, de pelo menos 80 processos mês, e isso tem levado os conselheiros a praticamente não terem mais vida social. Não só agora por causa da pandemia, mas mesmo antes nós temos conselheiros que não tem feriado, não tem final de semana,
E são eles a quem, inclusive, quero parabenizar e deixar de público minha expressa gratidão, porque são essas pessoas que fazem o conselho ser o que são, ser o que é, e que trazem a aplicação da legislação de forma a efetivar a justiça social, que é aquilo que nós procuramos, ao fim e ao cabo, quando estamos lidando com direitos sociais, né? Além disso, o decreto ele trouxe alguns dispositivos no intuito de acelerar a análise e a decisão definitiva no âmbito do Conselho. Quando ele traz lá no parágrafo 3º do artigo 305 a possibilidade de tanto o INSS, como no caso das novas atribuições dos entes federativos, eles reformarem as suas decisões e deixarem de encaminhar esses processos da fase recursal quando identificarem que os requisitos foram atingidos para a concessão de direitos. Então, isso faz com que o processo não precise levar um tempo a ser encaminhado para o Conselho de Recursos, e já no balcão, quer dizer, não temos mais balcão hoje, mas já na instância do INSS, nós já temos uma decisão definitiva para aquele processo. Então, isso foi muito importante no sentido de acelerar também as decisões administrativas. Uma outra... Pois não. Da nossa aqui, só ver se eu entendi corretamente. São 80 processos ou são pontos como servidores? Processos. Lá no Conselho de Recursos, a avaliação ela é um pouco diferente da do INSS. Então, Isso. E para quem não... e só para esclarecer para quem não conhece, um dos motivos que eu sempre digo, insista na via administrativa recursal, porque é o seguinte: o conselheiro classista, ou seja, os representantes da empresa e dos trabalhadores, eles recebem, qual é a forma de remuneração? É jeton. Cada jeton que ele só recebe se ele julgar o processo. Ou seja, o relatório e voto no processo, o processo tem que estar em pauta e ser julgado, senão ele não recebe. E a quantidade mínima... Como? Às vezes o processo vai, ele não é julgado e volta. Então, não conta esse processo um dos 80. Ele não foi julgado. Não. Se ele, por exemplo, ele é baixado em diligência prévia para complementação de documentações ou procedimentos instrutórios, o conselheiro não recebe. Ele só recebe com o processo julgado para ter a remuneração dele. E outra, a partir do momento que o conselheiro está de posse daquele processo, se ele não julgar esse processo em 60 dias, ele perde o mandato. Então, veja, quando o processo chega na mão de um conselheiro, de um relator, ele, no máximo, em 60 dias será julgado. E se você não coloca os processos para julgar, o conselheiro não recebe. Por isso que é efetiva tanto o prazo quanto o procedimento do recurso administrativo. Tá? Muitas vezes as pessoas perguntam: professor, eu dei entrada tem mais de um ano. Pode ter certeza que esse processo não chegou ainda no Conselho de Recursos. A demora hoje, pessoal, ela se dá no fluxo do INSS para o envio ao Conselho. Tá? E nesses casos, o que a gente pode fazer para acelerar? Nós podemos encaminhar. Hoje nós temos uma plataforma, que é o meu site, né, gustavobeirão.com, onde vocês têm lá, na parte de novidades, links úteis, e-mails das centrais de análise de benefícios, caso os processos estejam lá, e-mail de todas as APS, todas as agências da Previdência Social. Então, você pode estar entrando em contato por e-mail, por telefone, talvez não seja muito efetivo por conta da pandemia, mas existem telefones de plantão, vocês podem solicitar junto ao INSS, e lá também tem o endereço
da presidência do INSS, da diretoria de benefício do INSS, da diretoria de atendimento do INSS, das superintendências regionais. Então, a gente orienta que, está demorando, tem que encaminhar o e-mail para esses setores para ver se há uma forma de agilizar, de colocar os processos para andar. Não deu certo? Pode ser feito. Que resolve mandar e-mail. Sempre faço isso. Olha, isso é muito bom, é um feedback legal. Isso é importante. As lives são feitas para isso, para a gente ouvir os colegas, ouvir os professores. Professor, fala sobre a reclamação na ouvidoria. Também serve? Vale a pena? O senhor indica? Perfeito, porque a ouvidoria hoje, ela exerce um papel fundamental, principalmente porque hoje nós temos uma legislação que ela cobra dos órgãos públicos um prazo de 30 dias para ter aquele problema que foi manifestado na ouvidoria resolvido, né? E qualquer outro prazo de dilação dessa resposta tem que ser justificado. Então, nós, lá, não só no INSS, mas lá no Conselho de Recursos também, nós sempre recebemos da Ouvidoria Geral, que hoje é ligada ao Ministério da Economia, todas as reclamações e manifestações a respeito de demora. Graças a Deus, desde novembro do ano passado, lá a terceira Câmara não tem recebido nenhum registro da ouvidoria. Graças a Deus. Tá? Mas isso era uma situação que a gente, ao receber, não só a ouvidoria, quando também recebemos o e-mail na própria Câmara, na própria unidade julgadora, a gente verifica qual a situação do processo, se ele não está uma diligência que foi solicitada previamente, se ele já está incluído em pauta. Tá? Então, a gente sempre tenta, no âmbito ali caseiro, vamos chamar assim, resolver esses problemas. Mas em relação ao INSS, né, todos sabem que há uma escassez muito grande de servidores, a criação das centrais de análise, a unificar servidores que trabalham em determinadas áreas, como a manutenção de benefícios, cumprimento de decisões judiciais, análise de requerimento inicial, são intuitos para o INSS tentar racionalizar essa demanda, que nós sabemos que no final de 2019 bateu aquele pico de 2 milhões de processos represados, para que essa quantidade de processos não demore tanto tempo no caso do recurso, chegar até uma unidade julgadora. Aqui, ó, professor, a Divani Lopes, advogada, perguntou onde estão os e-mails. O professor falou que no site dele próprio ele colocou uma aba onde tem todos os e-mails e telefone. Por conta da pandemia, vamos mandar e-mail que às vezes de maneira remota fica mais fácil do que ligar. Então vamos insistir, inclusive a doutora Simone já deu feedback que geralmente dá certo o envio de e-mails. Por favor, professor. Inclusive, como nós não temos ainda no meu INSS, nem no SAG Entidade, que é o sistema que os advogados utilizam para fazer o protocolo eletrônico, às vezes as pessoas querem protocolar embargos de declaração, querem solicitar revisão de acórdão ou qualquer outro incidente processual, fazer juntada de documentos que não é disponível pelo meu INSS ou pelo SAG, é possível encaminhar essa documentação para o e-mail da unidade julgadora para que isso seja feito. Agora à tarde mesmo eu fiz uma juntada de uns embargos, né? Então, isso aí a gente tem essa sensibilidade, né? Que as agências estão fechadas, e o Conselho de Recursos, em conjunto com a Dataprev e com o INSS, já demandou esta inclusão de serviços nesses canais eletrônicos para que a gente não precise ficar perdendo tempo em receber e-mail, pegar o processo e incluir, onde o próprio segurado, o próprio advogado vai poder incluir diretamente nesses sistemas a documentação e criar esses serviços que ainda não existem. Professor, tem uma pergunta aqui, ó, do Roqueto Márcia. Consta que o recurso está no conselho, mas não foi distribuído para juntas. O que fazer? Beleza. Quando acontecer isso, gente, se o local atual do processo tiver simplesmente CRPS, significa que esse processo está na presidência do Conselho de Recursos.
E aí, como a gente já falou, encaminha um e-mail para a presidência do Conselho de Recursos, para a chefia de gabinete do Conselho de Recursos, para providenciar a distribuição desse processo para uma unidade julgadora. Ótimo. Então, o e-mail aí seria... Professor Gustavo? Oi. Pode dar certo. Pronto. Uma outra mudança que ocorreu em relação ao Conselho de Recursos é justamente a necessidade, né, e agora uma obrigatoriedade, de que os conselheiros eles tenham necessariamente a graduação em Direito. No último regimento de 2017, a obrigatoriedade foi apenas para os conselheiros de Câmara, e estavam excluídos, nesse caso, os representantes de governo. E agora, com a mudança trazida lá no parágrafo 5º do artigo 305 e nos seus incisos, então, a graduação em Direito, ela se tornou obrigatória também para os representantes do governo, e em que pese ele já está valendo, o regimento interno, até porque já foi previsto, vai dar um período de transição para aqueles conselheiros de governo que não têm a graduação em Direito, eles possam, né, fazer sua graduação a fim de qualificar ainda mais o quadro de conselheiros que atuam lá no Conselho de Recursos. Eu vejo isso também como de forma positiva, né, até porque por mais que nós tenhamos conselheiros excelentes, independentemente da graduação em Direito, pessoas que conhecem muito o processo, nós não podemos esquecer que nós também aplicamos de forma subsidiária outras legislações. Aplicamos o CPC, né, principalmente quando falamos em continência, conexão, prevenção e outras situações. Então, é importante que o conselheiro ele tenha noção dessas outras legislações que você só vê no curso de Direito, né? Então, isso é importante. A norma, o caso concreto, os documentos, os períodos, tá? Então, eu vejo com bons olhos essa situação, né? E acho justa a aquisição, porque nós temos conselheiros do governo há anos que estão no conselho e, em que pese não ter a graduação, conhecem muito do direito previdenciário. Então, acho que são fatores que só vão agregar mais valor ainda ao Conselho de Recursos. Professor Gustavo, eu brinco assim que tão importante é fazer uma reclamação e uma cobrança. A gente saber quando o serviço é bem feito, é um elogio. E aqui tem um colega nosso, o Braulio, a Câmara tá ótima. Cadê ele? O Braulio O-N-O-G. Tá falando que a terceira Câmara tá ótima. Opa, muito obrigado! É importante, porque a gente cobra tanto, reclama tanto o processo andar. A gente precisa de resultados para mostrar para os nossos clientes. Os clientes estão necessitados, estão precisando. E assim, eles ligam, eles nos cobram. Isso é diariamente, porque nós temos vários processos. O senhor, como presidente da Câmara, tem vários processos em andamento. Porém, aquele cliente nosso tem um único processo, é o processo da vida dele. Nós lembramos processos da semana, os prazos que nós temos. Já eles não, eles dormem e acordam lembrando do processo deles. Então, acho muito importante agradecer e ver que o trabalho está sendo feito. O doutor Brown falou que está de parabéns à terceira Câmara. Obrigado. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos as nossas sessões terminadas na semana passada. Nós estamos em julho, julgando os processos que chegaram para a gente em junho. Ou seja, não tem nem um mês, nós estamos pegando os processos, a distribuição lá está sendo feita de forma automática, e por conta de todo esse processo de funcionamento, né, do conselheiro, se ele não julgar, ele não recebe dinheiro.
ele tem um prazo de 60 dias, senão ele perde mandato. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma produção muito bacana lá na terceira Câmara, e a gente faz esse controle. Todo mês eu mando para eles por e-mail a nossa produção, quantos processos cada um julgou, um comparativo desde o início do ano. Né? Então, nós estamos com uma média, só na terceira Câmara, de julgar por mês entre 1.100 e 1.200 processos por mês. Então, isso é muito mais do que muito tribunal no judiciário, viu, doutora? A doutora Maitê colocou o site do professor. É gustavobeirão.com. Depois eu acredito que lá no papo a gente pode fazer uma chamadinha, alguma coisa, para falar sobre o site, onde que está os e-mails, porque foram vários comentários falando que enviar os e-mails tem sido válido. Isso é muito bom, professor. Inclusive, quem também se inscrever lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá, que eu publiquei agora no domingo um vídeo feito pelo meu queridíssimo amigo e irmão, que também é conselheiro lá na terceira Câmara, professor Moisés Moreira, que deve estar aqui nos assistindo também, que ele fala justamente, além de dar uma dica de ouro, né, sobre a questão de se vale a pena insistir na via administrativa ou se vale a pena ir direto para o judiciário, e ele tem uma explicação muito bacana e faz uma demonstração de como que você descobre, através do site, em qual matéria é vantajoso você ir para o administrativo ou você ir para o judiciário. Está muito bacana lá, depois dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, é Professor Gustavo Beirão, que esse foi o vídeo mais recente que a gente postou. E também tem um vídeo da doutora Fernanda Angeli Veloso, que nós fizemos também uma live há algum tempo atrás, que ela também mostrando como que vocês podem utilizar lá o site para poder fazer toda a sua pesquisa. E não só em relação a isso. Para quem é professor, quiser encontrar jurisprudência não apenas administrativa, mas a jurisprudência dos tribunais superiores também, da TNU, tem tudo lá separado por assunto, separado por palavra-chave, separado por órgão emissor da decisão. Depois dê uma passadinha lá, vai estar muito bacana. Professor, tem outra pergunta aqui. Beirão, está ocorrendo muitos recursos intempestivos pelo INSS. Qual está sendo o entendimento do CRPS? Perfeito. Uma coisa muito importante. Primeiro, quero exortar quem está nos ouvindo, assim como você, quando tem um recurso extraordinário, um recurso especial, um recurso no TJ, no TRF, vocês precisam ler o regimento interno para saber qual seção julga isso, qual turma julga aquilo, não é verdade? No Conselho de Recursos não é diferente. O regimento interno, aprovado pela portaria M de Ministério, D de Desenvolvimento, S de Social, A de Agrário, MDSA, número 116, de 20 de março de 2017, que também está disponível lá no nosso site. Ela, no seu artigo 16, e no inciso 2, ela estabelece que, ainda que o recurso seja intempestivo, havendo direitos líquidos e certos das partes, ou seja, tanto do segurado quanto do INSS, ao relator é facultado relevar essa intempestividade, adentrar ao mérito e julgar os pedidos, como procedente, não procedente, parcialmente procedente, enfim. Então, o fato de o recurso ser intempestivo, por si só, não leva ao não conhecimento pelas unidades julgadoras. E o que é que a gente precisa saber em relação a direito líquido e certo? Aí vamos lembrar lá da aula de constitucional do mandado de segurança. Quais são os requisitos para o mandado de segurança? Fumo boniuris, periculum in mora. Ou seja, o direito ele deve estar escancarado naquele processo onde não cabe dilação probatória para você identificar o direito. Então, se esses requisitos estão no processo administrativo,
é possível, sim, que tanto as juntas quanto as câmaras de julgamento, elas possam relevar a intempestividade e adentrar ao mérito. Muito bem, professor. Respondido ao colega. Já vamos aproveitar e responder a dúvida da professora Maitê. A juntada de PPP justificaria a fixação dos efeitos financeiros para a data de juntada... Doutor, repete só um pouquinho que saiu um pouco cortado aqui o áudio. O PPP o quê? Senhor... A juntada de PPP novo ou ratificaria a fixação dos efeitos financeiros para a data de juntada de documento ou não? Acredito que essa pergunta é de acordo com o novo decreto. Isso. A gente viu lá que o artigo 347, né, no parágrafo 4º do novo decreto, ele estabeleceu uma novidade que até então só ocorria no caso de revisão com novos elementos, o que entendo ser correto, né? Se você não tinha um elemento na época da concessão. Só que agora, essa novidade, ela atinge também os recursos administrativos. Então, veja, isso é uma questão polêmica. Eu já me manifestei em outras ocasiões de que o decreto ele trouxe muitos dispositivos da IN para o decreto, como, por exemplo, a questão da reafirmação da DER, o Instituto Típico do Direito Administrativo Previdenciário, foi trazido, né, para o decreto, a questão da concessão do melhor benefício, cabendo ao servidor identificar o benefício, ainda que seja um benefício diverso daquele que foi solicitado. Então, todos esses princípios basilares que a gente sempre aplicou, só que só estavam previstos na IN, passaram a ter o seu correspondente no decreto também. Então, o que acontece? E enquanto estava na IN, esses comandos eles vinculavam apenas o INSS. A partir do momento que ele está no decreto, ele vincula também o Conselho de Recursos. E isso deve ser observado, porém, com datíssima vênia, quem tiver entendimento diverso, com uma mitigação. Porque, veja bem, a obrigação do INSS ele é instruir corretamente o processo, fazer as diligências necessárias, fazer os procedimentos como pesquisa externa, oficiar as empresas, fazer uma JA, quando identificar que um PPP está errado, está incompleto, solicitar o saneamento. Só que nós vimos que, na prática, isso não acontece. E, normalmente, o INSS ele só vai cumprir uma diligência, fazer uma JA, enfim, quando é determinado pelos órgãos julgadores do Conselho de Recursos. Então, veja, às vezes você tem uma instrução pelo INSS mal feita, o Conselho de Recursos baixa o processo em diligência, e a partir do momento que você baixa em diligência, você tem novos documentos no processo. E pela redação que está no decreto hoje, infelizmente, a sua DER lá originária, seja de quando você ligou no 135, ou de quando você protocolou no meu INSS, ou no SAG, ela vai ser deslocada para a data do protocolo do recurso. E isso, gente, é uma situação que, mais do que nunca, o decreto escancarou a necessidade em que pese o segurado não precisar de terceiros para requerer seus benefícios, mais do que nunca a presença do advogado especialista será inevitável, sob pena de perder os atrasados. Agências que não precisa de advogado tem que jogar fora. Tudo bem, não precisa, mas esse é a grande questão, né? Nós sabemos que a maioria das pessoas que precisam do INSS, elas não têm. E olha, que eu
assim, sou capaz de dizer, sem medo de errar, que nenhuma área do direito sofre tantas mudanças recorrentes quanto no direito previdenciário. Então, veja, se para quem está no dia a dia lidando com essa matéria já é difícil de acompanhar e se atualizar, imagine para o cidadão comum. Imagine o cidadão, ele não sabe que tipo de documento ele tem que apresentar para fazer jus ao direito que ele tem. Então, mais do que nunca, o decreto nesse artigo, e também no 176D, isso. Deixa eu só confirmar se é 176D. É 176D. 176 que fala da questão da concessão do melhor benefício, e aí ele fala, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Então, veja a importância de você, antes mesmo do requerimento inicial, e aí eu já falo, inclusive no meu livro, que uma vez implantado o processo eletrônico no âmbito do INSS, nós não temos mais só 5 fases no direito previdenciário administrativo, quais sejam a inicial, a decisória, a instrutória, a decisória, a recursal e a de cumprimento. Nós temos uma fase 0, que é chamada fase preparatória, que agora com o decreto, mais do que nunca, ela será importantíssima. Porque se você já vê um defeito no PPP, ou na carteira de trabalho, ou na CTC, já faça essa correção antes de requerer. Porque se trouxer um elemento novo na fase recursal, e normalmente o INSS não faz aquela instrução como com aquele afinco que deveria, etc. e tal, salvo raríssimas exceções, você vai ter. E outra coisa, quanto tempo está se levando para fazer análise do requerimento inicial? Às vezes 1 ano. Quanto tempo o INSS está levando para pegar um recurso administrativo e encaminhar para o Conselho de Recursos? Mais 1 ano. Então, você já teria aí, ó, esse período todo prejudicado em relação aos atrasados, porque o processo, se ele não tiver um profissional para acompanhar desde o início, ele estará fadado a ter que apresentar documentos novos, não apresentados na fase recursal. E aí, com uma redação do decreto, esta DIP, a data do início do pagamento, será deslocada para o protocolo. Então, muito importante, não apenas que os advogados estejam presentes desde o requerimento inicial, ou, como nós sabemos que não é essa as condições normais de temperatura e pressão, primeiro o segurado vai sozinho, toma um indeferimento e só depois vai procurar o advogado. Então é importante que o advogado, quando for interpor o recurso, já peça o processo administrativo, já identifique onde é que estão os erros, sejam de documentos, sejam os erros praticados pelo INSS, para que tudo já seja solicitado nas razões recursais e, porventura, eventual documento que seja necessário apresentar, que pelo menos você apresente lá no recurso ordinário, para que você não leve para trazer no dia do recurso especial, no último momento, que você, inclusive, pode trazer novos elementos, porque você vai perder a sua DER e vai encaminhar lá para a data do pedido recursal da segunda instância. Eu acredito, professor Gustavo, que esse artigo aí vai ser alvo de muitos processos judiciais, vão levar isso para... E é um problema que eu vejo aqui no escritório, particularmente, o cliente, o segurado, ele procura a via administrativa sozinho. Ele só procura o profissional, na maioria das vezes, quando ele já tem um indeferimento, quando está chegando no finalzinho dos 30 dias e ele pensa, agora eu preciso de um advogado. Não é nem indeferimento, é quando está chegando no final dos 30 dias. E, de fato, vai ser um prejuízo muito grande. Como o senhor mencionou, o processo administrativo, ele
está demorando a ser analisado. Então, às vezes, a gente tem uma negativa depois de 6 meses, já são 6 meses de atrasados. Então, vai ter um prejuízo bem alto aí para o segurado. Mas fazer o quê? Vamos lutar, vamos para o judiciário, né? Com certeza. E uma outra coisa, doutora Elisema, que eu sempre tenho dito, né? Em que pese o decreto ter sido anunciado como o decreto que vai regulamentar a reforma da Previdência. E aí nós temos um grande equívoco de quem pensa dessa forma. Porque o decreto ele não se presta a regulamentar a emenda constitucional. Isso está restrito à lei e lei complementar de acordo com os comandos, né, da emenda constitucional. E quando a gente vai ler a emenda 103, muitos dos artigos reportam a lei para poder, em última e definitiva instância, regulamentar algumas regras, inclusive, que seriam permanentes da emenda, se ela não tivesse dito que lei ou lei complementar disporá sobre isso. Então, as regras que nós temos hoje, a gente não pode nem chamar de permanente, é regra transitória. Transitória até vir uma lei que regulamente. Muitos dos dispositivos do decreto, ele copiou ipsilíteres, o que diz a emenda. Até aí não tem problema nenhum. Mas a partir do momento em que o decreto ele restringe direitos, onde isso não foi previsto em lei, ele extrapola e muito o seu poder regulamentar. Primeiro, porque ele não pode regulamentar uma emenda constitucional. Segundo, ele está trazendo restrição de direitos que não estão em lei. Então, isso aí vai causar muita demanda judicial para poder corrigir esses excessos trazidos pelo decreto, né? No que tange essa questão da DE, porque, afinal de contas, o segurado ele não pode ser prejudicado quando a administração ela não é eficiente na sua atividade, né? E como eu falo sempre, gente, a fase instrutória, ela é a fase crucial. Eu diria que ela seria mais importante depois da preparatória. É na preparatória que o advogado vai pegar o PNIS, vai pegar o documento que o segurado tem, vai pegar, às vezes, o processo que foi indeferido e verificar onde é que está a lacuna para ele preencher para o reconhecimento do direito, né? Justamente. Professor, sobre as diligências pelo INSS, tem um prazo? Olha, o prazo de cumprimento de diligência são de 30 dias, podendo justificadamente ser prorrogado por mais 30. Mas nós sabemos que hoje esses prazos não estão sendo cumpridos. E aí nós temos uma causa que, no meu ponto de vista estrutural do INSS, você tem hoje pouco mais de 5 mil, 6 mil pessoas lidando diretamente com a concessão de benefícios, você tem milhares, né, de requerimentos mensais que entram todo mês. Então, meio que você está enxugando o chão com a torneira aberta. Enquanto o INSS não tiver o número necessário de servidores para poder analisar, ainda que se diga, mas tem a concessão eletrônica. A concessão eletrônica, ela só funcionaria, gente, se todo mundo tivesse com seu CNIS bonitinho, redondinho, exato. E a gente não vê isso como maioria. Então, 10%, 15% no máximo da demanda que entra no INSS se resolve com concessão automática. Fora isso, a máquina não vai identificar que o PPP está faltando a assinatura da empresa, que o cara colocou o ruído abaixo, que a carteira está rasurada. Quem vai fazer isso é o ser humano. E por conta dessa situação, não tem como você atribuir uma elevação mais do que esse percentual que se atingiu para a concessão automática. Então, esses prazos de cumprimento de diligência por falta de servidores, infelizmente, têm extrapolado. O que é que se pode fazer?
Artigo 57 do regimento. Artigo 57 do regimento interno do Conselho de Recursos é quando lá ele fala já da fase de cumprimento das decisões do Conselho de Recursos. Existe um órgão chamado Coordenação de Gestão Técnica, e ele é responsável por processar todas as reclamações oriundas do não cumprimento de decisões do Conselho. Então, esse procedimento é startado, esta coordenação entra em contato com a unidade do INSS responsável pelo cumprimento da diligência, pergunta por que é que não foi feita, dá um prazo de 5 dias para a resposta, e não vindo a resposta ou esta sendo insuficiente, será então encaminhado pelo presidente do Conselho de Recursos um comunicado para a diretoria de benefício do INSS para poder cumprir a diligência e, se for o caso, apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso. Mas assim, e fora isso, né, temos lá a reclamação da ouvidoria e, por último, se não tiver jeito, mandado de segurança para poder fazer o processo andar. Mas a desculpa ou a resposta é sempre essa, né, professor? A falta de servidores. Aí veio a pandemia. Se já estava parado, aí que parou de vez. Fazer o quê? Vamos viver no dia por vez. Professor, com relação ao recurso e ao processo judicial, quando nós temos um recurso e vamos para a justiça, o recurso deixa de existir, correto? Aí Correto. Tem uma seguidora nossa aqui, ela está assistindo a live, a Andréia, advogada previdenciária. Ela quer saber o seguinte: recurso administrativo em andamento. É possível entrar com um novo requerimento administrativo sobre a mesma matéria? E em caso de julgado procedente o segundo requerimento, o novo requerimento, é possível aproveitar a DER do requerimento anterior ou não? Como que funciona esse recurso com um novo requerimento? Maravilha. Isso está lá no artigo 123, parágrafo 3º da própria Lei 8.213. Quando você entra com uma ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, você está renunciando tacitamente o direito de recorrer ou desistindo tacitamente do recurso interposto. Então, por isso que é muito importante você conhecer a jurisprudência administrativa para você saber a hora de jogar a toalha. Até onde é possível você reconhecer direitos na via administrativa. E aí eu sempre falo, por que é bom você esgotar? Porque o processo, quando ele vem do Conselho de Recursos, ele vem com uma fundamentação muito mais elaborada do que do INSS. Ele vem com todos os procedimentos instrutórios já feitos, e o que você não conseguiu ali no Conselho é o mínimo que você vai levar para o judiciário, ou seja, você delimita a sua lide, fazendo com que ela corra mais rápido, porque você não tem 10 pedidos no judiciário, você pode ter 3 que você não conseguiu na via administrativa. Então, essa é a primeira questão. Mesmo em sede de recurso, eu posso entrar com outro requerimento na mesma matéria, mesmo objeto? Pode. Não há problema algum. Só que quando você faz isso, você está dando início a um outro ato administrativo, tá? Então, o que acontece? Aquele processo que está tramitando na junta ou na Câmara de julgamento, se ele for procedente e foi implantado, enquanto um outro pedido está sendo avaliado, pode ser, inclusive, que esse segundo pedido possa ser objeto também de recurso e seja dado provimento. E, neste caso, o que é que o INSS vai fazer? Em obediência ao princípio que agora foi trazido também da concessão do benefício mais vantajoso, caso um benefício já tenha sido concedido, o INSS vai chamar o segurado e dizer, olha, você está com um benefício implantado, só que a junta concedeu outro. Pelo que nós estamos vendo, o mais vantajoso é esse aqui. Qual que você escolhe? E a partir da escolha, se ele quiser o benefício que já está em manutenção, o outro benefício será arquivado. Se ele quiser o benefício que foi requerido depois, porque ele tem um valor maior,
não tem problema. É implantado só que na DER do segundo benefício. Tá? E aí o que é que vai acontecer? Um encontro de contas. Se o benefício requerido depois for maior do que o primeiro, vai se fazer esta diferença e ele vai receber a partir da concessão do segundo benefício. Certo. Tá me ouvindo? Sim, sim. Professor, tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer para o senhor. Consigo reabertura de processo administrativo pelo convênio ou pelo meu INSS? Não. Esses serviços ainda não estão disponíveis, o que também é de importantíssima relevância. Porque, vejam bem, quando você... Inclusive, a gente tem até ouvido muita gente falar reabertura de tarefa, eu vou pedir reabertura de tarefa. Gente, não existe reabertura de tarefa. O que existe é revisão do ato administrativo. Porque, só para explicar para o pessoal, a tarefa é o meio pelo qual o servidor ele vai fazer o ato administrativo. Você tem uma tarefa onde você abre um pedido de diligência, você tem uma tarefa que abre-se um pedido de análise de alteração de CNIS. Você tem abertura de tarefa para você fazer isso tudo. Isso é uma coisa interna do INSS. O que você vai pedir é a revisão do ato de indeferimento, a revisão do ato de concessão, tá? Então, primeira coisa que a gente está explicando é justamente essa. E o pedido de revisão de indeferimento, talvez muitos colegas que estão aqui não saibam nem que existam, mas ele está lá no artigo 103 da Lei 8.213, que tem um prazo de 10 anos para ser feito. E isso é muito bacana, porque conforme o próprio artigo 801, parágrafos 2º e 3º da IN, ela diz que quando você tem o direito a mais de uma aposentadoria e que não foi lhe dada essa oportunidade de escolha, e também o 696, parágrafo único, da IN também, que diz que ainda que incede de novo o requerimento, identificado que o requerimento anterior ele foi indeferido erroneamente, o INSS tem que abrir de ofício e os efeitos financeiros vão constar desde a DE originária, observado, logicamente, a prescrição e a decadência. Tá? Só que, infelizmente, este serviço também não está disponível nas plataformas. E aí a importância, de novo, da fase preparatória antes da inicial. O advogado pede o benefício que foi indeferido, analisa o processo. Houve um erro crasso ali, um erro absurdo. Quando você for pedir pelo meu INSS, você não vai ter esse serviço, só que você vai ter que colocar isso no seu requerimento administrativo. Que você vai redigir, tá? E vai dizer que você está pedindo a revisão do ato de indeferimento, só que pela impossibilidade desse serviço nos meios remotos, você está fazendo esta solicitação. E aproveitando o gancho, doutora, mais uma dica para fazer o seu processo andar rápido. Ó. Não adianta, gente, pelo amor de Deus. Não façam petição de 50 laudas, 60 laudas, 70 laudas. Por quê? O processo administrativo, ele já tem o próprio princípio do informalismo. Não adianta você estar citando o artigo da lei em letras garrafais. O conselheiro sabe do artigo da lei. Não adianta estar citando a jurisprudência do Supremo, a jurisprudência do STJ, da TNU, porque isso não vincula o Conselho de Recursos. O que você tem que juntar numa petição de, no máximo, 3 laudas? No máximo. Tá? Você vai dizer qual foi o período
e o documento não considerado pelo INSS. Tá? É isso que vocês têm que colocar no processo administrativo. O período não foi utilizado pelo INSS, segundo a autarquia, por falha, por ausência de CNIS. Pronto, é isso que vocês precisam colocar. Não precisa colocar o artigo 57, que fala da aposentadoria especial, o artigo 64 e seguinte, tudo é que todo mundo lá do conselho sabe disso. Menos o que é que você... O servidor ganha por processo, além da pontuação que consegue fazer durante o mês dele. Então, vamos resumir e ficar fácil para todo mundo. Professor, isso. Estamos a 3 minutos de finalizar. Vamos agradecer para não acontecer de cair sem a gente terminar. Foi um prazer receber você, nosso professor, nosso mestre, esse baiano, aqui no Papo de Previdenciária. E eu já quero deixar feito o pedido para uma próxima live com o professor, seja ela no mesmo tema ou de processos administrativos. Dizer que foi um prazer, que o senhor é o nosso convidado aqui sempre, tá bom? Opa! Pode dizer. Ô, minha querida, eu que agradeço, viu? Eu agradeço muitíssimo pelo Papo de Previdenciária. Eu acho que é sempre importante, né, a gente estar fazendo essas lives, esclarecendo, né? Principalmente porque nessa época de pandemia, nossas aulas presenciais, né, elas não estão mais acontecendo, então a gente não pode mais abraçar os alunos, tirar foto, como a gente sempre gosta de fazer, mas que pelo menos que a informação, uma saudade enorme, mas que pelo menos a informação ela não deixe de chegar, e isso é muito importante. Eu tenho acompanhado o Papo de Previdenciária com lives toda semana, com temas interessantíssimos, convidados de altíssimo nível, o que engrandece também o canal de vocês. Vocês estão de parabéns. E já de pronto, já aceitei os convites. Quando quiser, vamos só marcar aí as datas para a gente estar fazendo mais. Pergunta sem resposta. Vamos tentar rapidinho aqui? Vamos Professor, lá. para recursos, estão suspensos em razão da pandemia ou continua correndo? Continua tudo normal, pessoal. Por quê? Desde 2012, os processos de recurso administrativo eles já eram eletrônicos. Na época foi introduzido o antigo e-recurso, agora, 2 de dezembro de 2019, foi substituído pelo SISREC. Então, os processos eles estão sendo analisados, estão sendo julgados, e os pedidos de recurso, agora com a implantação 100% do INSS digital, são pedidos que podem ser feitos tanto no 135 como pelo meu INSS ou protocolados pelo SAG. Então, em nenhum momento houve a paralisação e continuamos fazendo nossos 1.100, 1.200 processos desde a pandemia. A única coisa que mudou é que agora as sessões elas são via plataformas de videoconferência e, inclusive, os próprios advogados estão sendo possibilitados de fazer suas sustentações orais por videoconferência pelo próprio celular. Então, não modificou em nada os prazos dos andamentos dos recursos. Professor, temos 1 minuto. O que é que o senhor nos sugere? Recurso pela plataforma Meu INSS ou pelo SAG, convênio com a OAB e INSS Digital? SAG, você só utiliza o Meu INSS se não tiver o serviço de acordo com o seu seccional. Sempre o SAG, gente. Ótimo, muito bom. São tantas perguntas, professor. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Falta 1 minuto e 4 segundos. Então, vamos terminar aqui de agradecer, falar que foi tudo de bom, que já queremos essa nova data, já que nós temos aqui vários testemunhos. Então, agora não pode deixar de participar de uma nova live, tá, professor? Com certeza, será um grande prazer. E aproveitando, né, para divulgar aqui nossas redes sociais, sigam a gente lá no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. E dê uma... Oi? Algum curso do senhor por agora? Nós estamos com um curso que está disponível lá no nosso site. A gente teve um de recursos administrativos que esteve disponível até 12 de julho. Mas quem quiser adquirir, depois manda um e-mail lá para a gente, que eu entro em contato.